Olha, Sergipe foi um dos primeiros estados do Brasil a regularizar o uso da cannabis para fins medicinais. Os pacientes, geralmente com transtornos mentais, precisam passar por todos os tratamentos convencionais. Só depois, os médicos podem recomendar os remédios feitos à base da folha da maconha. Olha, quando a gente fala de tratamento de doenças, transtornos, à base de medicamentos com cannabis, a gente está falando de Sergipe também como pioneiro nesse tipo de tratamento. Atualmente nós temos 235 pacientes que são atendidos no núcleo de acolhimento em terapias especializadas. Sobre esse assunto, a gente conversa com o médico Sérgio Luiz, ele que é médico do NAT. Doutor, é muito importante a gente falar sobre a condição desse tratamento, porque são medicamentos fruto de muito estudo, né? Isso mesmo. Nós temos aí o cannabis medicinal sendo utilizado principalmente como uma alternativa às medicações que já existem no mercado, e quando essas medicações falham, tem algumas doenças e alguns transtornos que podem ser, sim, muito bem tratados de forma até coadjuvante com as medicações que já existem, com produtos à base de cannabis. Então hoje a Anvisa coloca assim o cannabis medicinal como uma medicação de segunda linha. Ela não é usada como primeira linha para nenhuma doença, pelo menos hoje em dia, e é exatamente isso que a gente segue aqui nos nossos protocolos da Secretaria de Estado da Saúde. São 2 protocolos, um protocolo para pacientes com epilepsias refratárias a medicamentos e em algumas síndromes, né? E os pacientes autistas. Esse é um grupo mais recente, recentemente introduzido, que foi o 2º protocolo, e a gente atende os pacientes autistas que têm comportamento agressivo. Não são todos os autistas, são aqueles que têm um comportamento agressivo, porque a gente sabe que o comportamento agressivo compromete demais não só o convívio familiar, como também as terapias que esses pacientes têm que fazer para tratar o autismo. Então a gente sabe que as terapias são a principal forma de tratamento dos autistas, e quando o paciente tem esse tipo de comportamento, existe um prejuízo muito grande na adesão aos tratamentos de terapias. E todo esse acompanhamento é feito no núcleo, lá que é feita a triagem também para ter acesso a esses medicamentos? Isso é uma coisa muito importante salientar, porque nós recebemos esses pacientes encaminhados dos especialistas. Então, como é um ambulatório especializado em cannabis, a gente entra com mais um braço no tratamento de cada paciente. Então, eu costumo falar para os pacientes que eu sou mais um médico da equipe dele. O NAT foi um ambulatório construído e pensado para ser exatamente esse centro que vai lidar com o médio e longo prazo. Que a gente inicia o tratamento, mas esse tratamento precisa ser acompanhado ao longo do tempo, porque as respostas a esse tratamento elas são variáveis até mesmo ao longo do tempo em cada paciente. Os outros estados eles até focaram em Sergipe para ver como que se desenrolaria esse tipo de tratamento, para que pudessem também fazer protocolos semelhantes nos seus estados. E a gente já vê por aí em algumas cidades, alguns estados prestando mais atenção no paciente autista em relação ao tratamento com cannabis. Então essa é a expectativa que a gente tem para o médio e longo prazo, para novas doenças, novos transtornos serem absorvidos pela terapia com produtos de cannabis. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Voltamos ao estúdio.